Olá a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês nesse dia que se chama hoje. Esse dia que se chama hoje, irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma leitura do Evangelho, das Boas Novas do nosso Senhor Jesus, e conversar com vocês acerca da esperança que há em todo aquele que creu no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que por consequência disso se arrependeu dos seus pecados e dia após dia nega a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo-o. Nós estamos vivendo num período da história, um dos períodos da história mais complicados que já existiram, né, irmãos? Nunca houve na história um período no qual o mundo estivesse tão interligado. Tudo que acontece do outro lado do mundo. Deixa eu arrumar aqui, irmãos, a câmera, ficar melhor. Amém. Então, irmãos, nunca houve na história da humanidade uma interligação do mundo como nós estamos vivendo no dia de hoje. No passado remoto, antes de haver as nações, né, que nós conhecemos hoje, quando logo após o dilúvio, Nimrod foi o primeiro homem a tentar fazer isso, unificar o mundo, unificar todas as coisas em uma só ideia, em uma só doutrina e no âmbito espiritual numa só adoração, né? E a partir de Nimrod, todos os líderes mundiais, eles foram persuadidos nas suas mentes, nos seus corações, a dar seguimento a esse propósito de unificação, né, irmão? Unificação. Porém, uma unificação apartada de Deus, apartada do nosso Criador, que é bendito eternamente. Amém. E hoje, no ano de 2020 depois de Cristo, 2020 anos depois de Cristo, né? Depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus a este mundo, com o propósito de, primeiramente, santificar, validar a santificação do seu nome, por amor do seu nome. Primeiramente ele veio a essa terra para não negar a si mesmo, não negar a sua justiça, a sua bondade e o seu poder soberano e supremo sobre todo o universo, né, irmão? E ele veio consertar o que nós erramos, né? Cumprir o seu propósito de dar a eternidade a seres finitos, né? No caso, nós, seres humanos, né? E o que acontece nos dias de hoje,
A palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do sol, né? Tudo que aconteceu tornará a acontecer, né? Enfim. Só que o modo com que as coisas que no passado aconteceram e acontecem no dia de hoje, ela sempre vai trocando de modo, mas é a mesma raiz, né? A mesma raiz. Então o espírito invejoso de Satanás, do rebelde, né, irmão? Do iníquo, do adversário das nossas almas, ele sempre esteve presente na história da humanidade, desde o Éden, e continua presente nos dias de hoje e mais intensificado nos dias de hoje, né, irmãos? E eu estava lendo ali, às vezes a gente foca muito no, no, no que aconteceu no passado, né? No que está acontecendo no presente, mas o que interessa de fato, irmãos, se a gente parar para pensar, né? Parar para raciocinar, é o que vai acontecer no futuro. O que Deus planejou e decretou que acontecesse no futuro. É isso que eu estava pensando ali hoje. Por isso decidi ler com os irmãos o que nós vamos ler aqui hoje. Né, irmãos? O que interessa de verdade, na realidade, não tem a sua importância, mas o que é mais importante não é como começou, como está, mas sim como terminará. Como terminará essa história, tudo que a gente vê aí acontecer, esse planeta Terra, a Satanás e as hostes espirituais da maldade, né? E a nossa própria eternidade, a nossa própria existência. Como será? Há esperança para nós, né, irmão? E há esperança, querido. Há esperança. A esperança está no sacrifício voluntário de Jesus Cristo, atingindo a nós benevolentemente, né? Sendo propício a nós pecadores, né? E nos justificando para que nós voltemos para nossa casa justificados. E apesar de todas as coisas que estão para acontecer, e não são coisas fáceis, são coisas dificílimas que estão às portas para acontecer, perseguições, privações, martírios, dor, choro, agonia, aflições, irmão. Mas depois de tudo isso, irmão, há uma esperança. Há uma esperança eterna, onde nós não mais, quando findarmos, passarmos por esse processo, nós não mais sentiremos dor, nem choraremos, nem tristeza. Tem um louvor da harpa cristã que fala dessa esperança que nós vamos ler agora, né? É mais ou menos assim, né?
No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar, né? Então chegará um dia, querido, que a nossa lágrima será enxugada, nós não sentiremos mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais pecado, porque todo aquele que nasceu de novo, querido, ele vive agoniado com o pecado. Ele vive lutando diuturnamente contra o pecado. Não para que seja salvo, porque a salvação não é por obra. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, que imputou em nós a sua obra santa, justa e perfeita, né? Mas a abstenção do pecado, a luta contra ele, a agonia que dá na hora da tentação, e muitas das vezes nós não conseguimos suportar por culpa nossa, né? Culpa nossa mesmo, porque a palavra diz que todo aquele é tentado, todo aquele que é tentado, não diga Deus está me tentando, porque Deus não tenta ninguém e não é tentado por ninguém. Então, quando nós pecamos, a culpa é única e exclusivamente nossa, né? A culpa não é de Deus e tampouco de Satanás. Porque Satanás, nós não podemos esperar outra coisa dele a não ser Satanás, que significa ser adversário. Então o que você vai esperar de um adversário que te odeia? Você vai esperar flores? Ou foices? Ou facas? Ou aguilhões? Não é verdade? Então não há discussão, não há desculpa. Quando nós pecamos, a culpa é única e exclusivamente nossa. Quando nós conseguimos rejeitar, obter vitória sobre as tentações, o mérito é de Deus, que nos dá a condição, nos imputa a condição de, pelo seu Espírito Santo, rejeitar aquela tentação. Então, irmão, todo aquele que é nascido de Deus, como disse João em uma de suas epístolas, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando, não tem prazer em viver pecando. Ele peca, mas ele vive angustiado com essa situação, e ele não vê a hora da redenção, não vê a hora desse corpo corruptível, como disse o irmão Paulo, se cobrir de incorruptibilidade. Não vê a hora desse corpo mortal ser revestido de imortalidade, né? Então, irmãos, é isso. Depois que você é nascido de novo pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, é lavado e o seu nome é inscrito no livro da vida, você vive gemendo neste mundo, aguardando a sua redenção. Você não tem mais esperanças em criar raízes nesse mundo mais. Acabou. Acabou, irmãos. A nossa esperança está em outra pátria. Nós não temos mais patriotismo terreno, orgulho de ser brasileiros, né? Nossa pátria está nos céus, como disse o apóstolo Paulo, querido. Nossa pátria é celestial. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Compreende? Então, é isso. O cenário não está nada bom e vai piorar ainda mais, porque Jesus disse que as coisas vão piorar. E não se trata de pessimismo, se trata de realismo, tá, irmão? E assim, ele diz que fará um novo céu e uma nova terra. Então, para fazer algo novo,
é necessário que o velho não exista mais ou acabe, não é verdade? Então ele diz que nós estaremos para sempre com ele, nós seremos ressuscitados, né? Se nós morrermos, né? Dormirmos, nós seremos ressuscitados e quando ele voltar, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, né? E não precederemos os que dormem, né? Os que dormem serão ressuscitados primeiramente. Mas o fato é, irmão, sem entrar em escatologia, porque não é o foco desse vídeo aqui, quando é a volta dele e coisas que tais, né? Não é esse foco, não é escatológico esse vídeo. Posso até uma hora ou outra fazer, né, irmãos? Mas não é o foco. Eu quero lidar com com o fato de que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, os que estiverem vivos, né? Porque a igreja de Jesus não é só nós que estamos vivos, né? A igreja de Jesus é uma só, é um corpo só. Não existe judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, né? Não existe mais. O Israel de Deus é todas as pessoas que creram no seu nome desde a antiguidade até os dias de hoje e os dias futuros. É um corpo só, não existem duas igrejas. É a noiva, né? Então, a igreja de Jesus não é só aquela que está aqui, ó, viva hoje, né? A igreja de Jesus tem muitos irmãos que dormem e são igreja de Jesus, né? Por isso Deus não considera aqueles que dormiram como mortos. Por isso a expressão Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Isaac, Jacó e Abraão, do ponto de vista humano, já estavam mortos. Mas Deus não é Deus de mortos, né? Deus é Deus de vivo. Então ele considera as pessoas que dormiram nele como estando vivas. Como estando vivas. É a igreja dele do mesmo jeito. Então, se nós estivermos vivos do ponto de vista humano, quando ele retornar, tanto faz, irmão. Se nós estivermos dormindo quando ele voltar, tanto faz, porque nós continuamos vivos. Não existe. A morte morreu no sacrifício de Jesus, irmão. E só que isso é loucura. Loucura para os que perecem, infelizmente. É loucura, né? Dizer que Abraão está vivo é loucura. Dizer que nós irmãos que dormiram, morreram do ponto de vista do que a gente conhece aqui, estão vivos, apesar de nós termos ido lá fazer a sepultura deles, né? É loucura. É escândalo. Para os judeus, para os gregos é loucura. É isso, irmão. Mas as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. As coisas carnais são discernidas carnalmente. E nós estamos aqui falando de coisas espirituais, né? Então, independentemente da escatologia, de quando as coisas vão acontecer, eu quero fazer uma leitura do fato que acontecerá, independente do momento em que acontecer. O importante é que acontecerá, tá bom? Então, quero ler com vocês aí, meu irmão. Primeiramente, no livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, e o capítulo 21 de Apocalipse também, tá bom? Eu quero fazer uma leitura só sequencial, irmão, só para lubrificar o nosso espírito, sabe? Para trazer à tona a esperança do que há de acontecer, né, irmão? E à medida em que for lendo aqui, o Senhor colocar algo em meu coração, a gente vai parando e vai falando, tá bom?
Então é Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, e o capítulo 21 de Apocalipse, tá bom? Diz assim, ó, o juízo final, o subtítulo, né? Na minha Bíblia está o juízo final. E vi um grande trono branco, o apóstolo João, né? Todos sabem, estava em Patmos, preso por pregar o evangelho, e Jesus revelou o final da história da humanidade nessa terra para ele. E ele diz que viu nessa visão um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E a morte e o inferno E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Para que esse novo céu e essa nova terra venha, é necessário que essa passe. É necessário que as coisas aconteçam. Tá, irmão? É necessário que essas coisas aconteçam, tá? Que essa terra que nós conhecemos aqui, apesar de ser muito bonita, ela não é sombra do que Jesus irá criar. Ou já talvez tenha criado, nós não sabemos. Tanto faz. Ele pode criar num estalar de dedo. Tanto faz se ele já criou, se ele vai criar. Ele pode criar assim. Ele é poderoso para isso, então é indiferente, mano. Mas o fato é virar essa nova terra e esse novo céu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A dor faz clamar, o clamor faz chorar, e tudo isso junto faz morrer. Mas não haverá nada disso mais lá. Porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava assentado sobre o trono disse, que é Deus: Eis que faço nova todas as coisas novas ele fará. E disse-me: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, está consumado. Nós já ouvimos falar essa frase, né? Está consumado. Quem disse está consumado? Quem disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão? Não passará um jota nem um tio da lei, sem que tudo seja cumprido, consumado. Jesus, irmão. Jesus é Deus. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, que Deus se fez homem para perdoar o nosso pecado na carne, porque nós cometemos pecado é na carne, no corpo inteiro, e a mente, o cérebro faz parte do corpo. Então ele veio em semelhança de homem, do primeiro Adão, corrigindo o que aconteceu com o primeiro Adão, sendo o nosso Redentor e Salvador. O próprio Deus, esse aqui que estava sentado no trono, se fez assim. Então todo aquele que nega isso é o espírito do anticristo. Que nega o Filho e o Pai, porque o Pai e o Filho são um. Vai haver uma grande pressão para que eu e você neguemos isso, tá? Vai haver uma grande pressão para que eu e você neguemos essa verdade. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? A quem quer que tiver sede, de graça, de graça, de graça, de graça, simples assim, de graça, para que ninguém se glorie. Quem estará lá não é porque mereceu. Entende? Se isso constrange você, reveja seus conceitos de evangelho. Eu me alegro, porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu me alegro, sou grato por isso. Mas ele disse: a quem quer que tiver sede, e eu tenho sede, tenho fome, sou necessitado, sou eternamente necessitado dessa água viva e desse pão que desceu do céu. Sem essas duas fontes eu não vivo, não subsisto. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, irmão. Nada, absolutamente nada. Cumprindo o que Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Todo aquele que está ligado em mim e eu nele dá fruto. E o fruto dele permanece. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu tenho essa consciência. Eu preciso, eu tenho sede. E ele dá de graça, para que ninguém se glorie. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas.
Quem vencer, o que você entende com quem vencer herdará? Você vai vencer? Você vai vencer? O que você acha, irmão? O apóstolo Paulo disse: somos mais do que vencedores. Por quê? Ou por quem? Por aquele que nos amou. Jesus disse: não fostes vós que me amasseis a mim, eu vos amei a vós e vos designei para que vocês vades e deis bons frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Baseado no eixo eterno, que é a vontade de Deus sendo levada em primeira instância, né? Como disse João, se pedimos alguma coisa em seu nome, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Esse ouvir ele dá ouvidos, ele responde, ele atende, ele atende o que nós pedimos. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. A Bíblia não foge de Jesus, não foge do Evangelho. No modelo de oração que é o Pai Nosso, como ele lida com essa questão de petições? Seja feita a vontade de quem primeiro? A nossa, para que ele faça, ou a dele? Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Então tudo que a gente pede, se for de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ele dá ouvidos, ele dá sequência àquela oração que nós fizemos. Deus não faz nada porque nós pedimos, sem que primeiro seja a vontade dele. Nós precisamos entender isso, e às vezes nós não entendemos, né? Nós exigimos que ele faça as coisas que nosso coração pede, nem sempre nosso coração está pedindo pão, né? Está pedindo uma pedra. Uma pedra de tropeço. Então, quem vencer, baseado na vitória que ele venceu e imputou em nós, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Naquele que venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ao que vencer, ao que creu na vitória que Cristo adquiriu com seus méritos, e imputando em nós a sua vitória, imputando em nós a sua justiça, imputando em nós a sua santidade, santificação e santidade. Uma é consequência da outra e a outra é consequência do um. Que o resultado final é o mesmo. É lavados, remidos com o sangue de Jesus. Isso é o que interessa. Que aí dará a condição de nós estarmos inscritos neste livro da vida que nós lemos aqui. Então, quem vencer dentro desse eixo herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como enxofre. O que é a segunda morte? E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
A igreja, né? Quem é a igreja? A igreja é uma só. Todos os que creram no Senhor, desde a fundação do mundo até o fim. Essa é a igreja. Não existe judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3, do lado do sul 3, do lado do poente 3. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos, 12 estacas de estrutura. E neles os nomes dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos. Que coisa linda, né, irmãos? O nosso corpo, o corpo humano, na sua coluna que dá sustentação, tem 12 vértebras, irmão. No corpo de Cristo, a estrutura eram os 12 apóstolos. A estrutura do corpo, 12 apóstolos. No nosso corpo tem 12 vértebras. Que interessante, né, irmãos? Que lindo e interessante. O controle de Deus da história, né? Controle nas mãos de Deus, né? Às vezes eu fico... eu entendo, mas não admito e não admito assim, eu não... Perdão pelo barulho, tá, irmãos? É assim mesmo, mas não tem estúdio, não tem nada, irmão. Né? Jesus disse de João Batista, né? Comparando as situações, tá, irmão? A estrutura, né? Não pessoas e pessoas. Óbvio. É óbvio, né? Mas Jesus diz de João: que saís a ver no deserto? Alguém vestido com vestes reais, roupas bonitas, estúdios cinematográficos, falando do reino de Deus? Não. Um homem lá, no meio do deserto, vestido com peles de animais, comendo mel silvestre e gafanhoto, falando da coisa mais preciosa do mundo. Sem falar Jesus, né? Que nele não havia beleza alguma, disse o profeta Isaías. Não havia formosura, não havia nada que o desejasse. Mas ali estava o Deus eterno, né? Enfim. Mas hoje é difícil falar isso, viu, irmãos? Hoje é difícil, irmão. Deus é sinônimo de luxo, Deus é sinônimo de tudo de bom do ponto de vista terreno. Triste. Então, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a largura, da mesma forma. A largura e comprimento eram o mesmo. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é
a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. Ametista, né? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vinho transparente, vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol e nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Salmos diz, não me lembro o número agora, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E Apocalipse 19, 13 diz assim, 12, né? 12 e 13, verso 12 e 13, diz assim, ó. Vou ler o 11, o 12 e o 13, né? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus, né? No princípio era o Verbo, a Palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, não haverá trevas. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu
João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, seja injusto ainda, quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Quem entra pelas portas entrará e sairá. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem não entrar por mim é ladrão e salteador. Mas ficarão de fora os cães, os que querem entrar por cima, não pela porta, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ama mentir. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. Você está dando ouvido, irmão? Você é bem-aventurado? Lendo e dando ouvido às palavras dessa profecia? Então diga: Vem. Diga no seu coração: Venha. Venha. Aconteça o que tiver que acontecer. Venha para que isso se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, de graça recebeste, de graça dai. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Muito menos de obras, para que ninguém se glorie. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esperança, irmão. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem 70 anos de matéria e uma eternidade espiritual pela frente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.